Que a gente começa pelo Palmeiras e Atlético de ontem, que começou com 1-0 Palmeiras, expulsão do Hulk, atropelo do Palmeiras, expulsão do Paulinho, até cotoveladinho, expulsão do Paulinho, e a gente quer saber de vocês, se vocês, assim como o Atlético, acham que o time foi prejudicado pela arbitragem. Boa tarde, boa noite, Renato, você acha? Não. Boa tarde, Marília, boa tarde, boa noite, Miri, boa tarde, boa noite, Marco Antônio. Não acho, não. O Hulk é um daqueles jogadores que tem mania de apitar. Tem uma classe de jogadores que tem mania de apitar o jogo, né? Talvez por um pouco de fama, né, se acham nesse direito. O Hulk, Gabriel e outros tantos, né? E eu acho que ele foi muito bem expulso hoje. Muita gente, não, porque o juiz não teve sensibilidade. Como não tem sensibilidade? O juiz marcou uma falta a favor do Atlético, pois ele se levanta dizendo palavrões para o juiz, porque demorou a marcar a falta. Tomou o primeiro amarelo. Aí, não contente com isso, foi lá e meteu a cara na cara do juiz para fazer o quê? Para reclamar do amarelo. Tomou o vermelho. Olha, sinceramente, entendo a frustração dos atleticanos, até pelo 4-0. Depois de um 4-0, você sai buscando desculpa para tudo. Por exemplo, não se lembram de que o Palmeiras já era melhor do que o Atlético Mineiro antes da expulsão do Hulk. Já ganhava por 1-0 e já jogava mais. Então, gente, olha, bota a viola no saco, como se dizia antigamente, e parte para a próxima rodada. E o Hulk, que aprenda a conviver com a arbitragem. A gente está vendo agora na Eurocopa uma aula de como os jogadores devem se tratar, se relacionar com os árbitros. E aqui no Brasil, todo jogo é aquele jogador cercando o juiz, jogador peitando, técnico falando barbaridade na beira do gramado. A gente precisava de uma reeducação esportiva aqui, geral, para que a gente possa poder conseguir ver jogos de futebol e não ataques de pelanca de jogador. Ô, Mili, o Atlético fez uma reclamação formal, né, sobre isso que o Renato acabou de dizer, contra o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, chamando-o de Rodrigo Wright de Lima, fazendo referência ao ex-árbitro que estava apitando o jogo em que houve 5 expulsões de jogadores do Atlético na década de 80, numa partida contra o Flamengo pela Libertadores. Entre outras coisas, a reclamação do Atlético agora inclui uma leitura labial do Hulk, que pediu para que fosse feita, que mostra que o que está escrito na súmula não foi dito pelo jogador. Então, está postado até nas redes sociais do Atlético, quem tiver a oportunidade de assistir, está postado lá o Hulk falando, você me deu um amarelo por quê? Você me deu um amarelo por quê? Você me deu um amarelo por quê? E, de fato, o que está escrito como ele escreveu não está. A única coisa que corresponde, apesar do Galo refutar, que corresponde com o que o árbitro escreveu na súmula, é que ele colocou o dedo em liste no rosto dele. Na verdade, corresponde ao momento exato, pelas imagens colocadas, editadas pelo Atlético, em que o Hulk passa a mão naquele microfone que o árbitro tem no rosto, né, pregado para falar até com o VAR, e fala assim, tá gravado aí, vai mostrar que eu só falei por que você me deu o cartão. Então, há essa crise também de autoridade, né? O juiz gosta de ser mandão, né? Só dá autoridade para alguém e fica macho, fica grande, dá ordem. Então, eu acho até que o Hulk poderia ser expulso. Achei exagerado, mas não acho que foi prejudicado. Acho que foi exagerado. Mas o juiz também gosta de usar a caneta, né? Eu tô com você, Marília. Boa noite, Renato. Boa noite, Marco Antônio. Bodão, querido. Boa noite, Marília. Eu tô com você. Assim, eu acho que o futebol não é fotografia. Futebol é filme, gente. Não, por uma fotografia, a gente dificilmente vai conseguir analisar um jogo, um campeonato, uma circunstância. Antes de acontecer isso, o Hulk estava descontrolado. Ele estava cercando o juiz a qualquer falta, no meio de campo. Ele e quase todo o time do Atlético que estava perto dele. Eu acho isso insuportável. Tudo bem, a nossa arbitragem é horrorosa. É realmente muito ruim, tecnicamente falando. Mas o corpo de atletas não ajuda. Não ajudam os treinadores que ficam latando chiliques à beira do gramado. Não ajudam os jogadores que simulam. Não ajudam os jogadores que cercam o árbitro a qualquer falta, gente. Qualquer falta no meio de campo. Se eu fosse juiz, acho que eu seria o juiz que mais expulsaria pessoas, porque aquilo é insuportável. Eu acho exagerada, não acho que seguiu nenhum critério que a gente conheça, mas o juiz também tem dias bons e dias ruins, não é? Devia estar de saco na lua, de estar sendo cercado a qualquer faltinha.
e aí perdeu a cabeça e expulsou. Não foi isso que fez o Atlético perder. Eu acho que o Atlético perdeu porque o Atlético era um time ontem muito mais desestruturado do que o Palmeiras. Teria sido 4-0? Talvez não. Mas o Palmeiras estava jogando realmente melhor do que o Atlético. É que isso agora tomou todas as atenções. E se a gente for ficar olhando a miligrama do detalhe da expulsão, o que eu disse, o que eu não disse, corpo também fala. O corpo também fala. Quando você coloca o seu corpo a milímetros do corpo de outra pessoa, numa postura agressiva, existe uma comunicação verbal aí. Então, eu acho que, para resumir, a expulsão não acompanhou nenhum critério que a gente conheça, mas eu acho que talvez devesse ser esse o critério. Eu acho que foi mais ou menos isso que a Alice escreveu hoje. Porque não dá para ficar cercando o juiz a cada falta no meio de campo. É insuportável isso. Atrapalha o jogo, freia o jogo. Então, essa é a minha opinião. Acho que o Atlético está ainda trazer de volta os anos 80, sabe, gente? Pelo amor de Deus, é muito vestir a carapuça, é um trauma, todos temos. O meu se chama Amarila, né? Todos temos os nossos traumas. O futebol comporta, infelizmente, esse tipo de aberração. E a gente segue a vida. Você é muito jovem, Mili. O meu trauma se chama José Aparecido de Oliveira. E para quem tiver o mesmo trauma, por favor, deixa like. Porque eu estou sendo acossada, tipo o juiz ontem, pela chefia, para pedir likes. Tem que pedir likes, tem que ter likes. Se não tiver likes, eles vão tirar o programa do ar. Então, por favor, gente, deem likes. Tem que passar de 2.000 likes, 1.500 likes, sei lá. Põe like aí. Põe muito like, por favor. Bodão, queria que você desse seu pitaco sobre essa história do Hulk e sobre esse desdobramento quase que... Como disse o Textor, e nisso eu vou concordar com ele, do dia da marmota. Porque, assim, não tem uma rodada que a gente não tem que parar aqui para falar o juiz atrapalhou, o juiz não atrapalhou, e aí, como é que foi, etc. E tal. O CNM não melhora, os juízes não melhoram e também os jogadores não melhoram. Olha, eu detesto discordar das mulheres. Em casa, com as minhas filhas, com a minha mulher, com minhas amigas, mas dessa vez vou discordar de vocês duas. Olha, o Hulk é um dos maiores chatos do futebol brasileiro. Muito chato. No começo do jogo já dava para perceber que ele seria expulso. Ué, mas você ele concordou com a Mili, então. Você concordou com a Mili. Mas eu acho que a expulsão foi justa. Mas foi exatamente... Eu vi que você falou isso. Mas eu acho a expulsão justíssima. Justíssima. A diretoria do Atlético, se fosse séria, tinha que chamar o Hulk. Meu amigo, joga a bola, você é um grande centroavante, um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. É todo jogo. Ele já tomou 50 cartões pelo Atlético. É demais, é demais. Ele é muito chato, ele quer apitar todo jogo isso. É todo jogo. Se eu fosse a diretoria do Atlético, chamava o Hulk. Olha, para com isso, joga a bola, esquece o árbitro. O Paulinho, que é um grande cara que eu conheço, expulso depois do jogo ter terminado, deveria ser multado pela diretoria do Atlético. Mas os dois vão fazer falta para o Atlético. Foram completamente descontrolados. E o Palmeiras fez um grande jogo, acho que ganharia bem de qualquer jeito. Até o Hulk ser expulso, o Palmeiras jogava muito bem. Marcação, pressão, parecia time europeu. Não deixava o Atlético sair de lá. Uma grande atuação do Palmeiras, um belo futebol do Palmeiras, e o Atlético descontrolado completamente. Bom, deu dó, né? Do descontrole deles. Ô, Renato, mas você não acha que os juízes abusam também? Eu acho que o Hulk, como eu disse aqui, exagera. A linguagem corporal ela é clara, ele pode fazer aquilo lá e falar eu te amo, não vai parecer eu te amo, vai parecer uma coação, uma intimidação, vai parecer uma violência. Mas quando o juiz, com tudo aquilo que todo mundo assistiu, vai na súmula e escreve que aconteceu outra coisa, ele perde um pouco da razão. Nisso, é só dizer exatamente o que aconteceu. Eu me senti intimidado pela violência corporal, pela intimidação, Ele não precisa escrever que o jogador falou uma coisa que o jogador não falou. Olha, eu tenho dúvidas se ele não falou. Tenho dúvidas. Agora vem o Atlético com leitura labial, com patati patatá. O que eu vi é que o Hulk sofre uma falta num lance pegado em que fica... O que é isso aqui? Após a marcação isso é a da falta... súmula, dizendo que
Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem. Essa é o outro cartão. Após a marcação de uma falta. Apita logo, parará, parará, é óbvio que ele fala. É óbvio que ele fala. Ele se levanta da falta furioso. E a falta foi marcada nele. Não havia motivo para ele se levantar furioso, ter aquele destempero. Não sou defensor do juiz, acho que a nossa arbitragem é péssima de uma maneira geral, mas nesse caso eu acho que o juiz está corretíssimo. Se eu fosse o juiz ali, eu teria expulsado ele igualzinho. Pô, o juiz marcou a falta para o Atlético, o cara levanta dizendo um palavrão, apita logo, papapá. Entendeu? E aí leva o amarelo e tem aquele ataque de pelanca, de botar a cara na cara do juiz. Ali não interessa se ele vai dizer mais algum palavrão ou não, entendeu? Um homem daquele tamanho do Hulk chegar na sua cara e dizer: por que você me deu o cartão amarelo? Pô, isso aí já é uma intimidação. Isso aí já é digno do segundo cartão amarelo. Eu expulsaria o Hulk igualzinho. Não, como é que se diz? Critico a atitude do juiz neste caso específico de maneira alguma. Acho que o Hulk, como disse o Marco Antônio, é um chato, tem mania de apitar todos os jogos, vive reclamando que está sofrendo faltas, até parece, um cara daquele tamanho, o cara encosta nele, ele reclama que sofreu falta. Ah, vai jogar bola, Hulk, vai jogar bola, você sabe jogar bola, vai para jogar bola e fazer gol para o Atlético. Você ontem deu um chute a gol até ser expulso. Então, me desculpe, você ontem não jogou bola, você só prejudicou o seu time. Eu não acho que o juiz estava errado, não. Dessa vez, eu acho que o juiz estava certo. E tenho dúvidas sobre esse papo de que na súmula ele escreveu outra coisa. A leitura labial do Hulk, me engana que eu gosto. Bom, ali tá o outro motivo, desaprovar, tem a súmula toda, o segundo cartão, porque ele tem lá, tá muito pequeno, não dá pra gente ler aqui, tá o print da súmula que tá à disposição de todo mundo também aqui no UOL, e também, como eu disse aqui, na nossa plataforma, e também no Instagram, por exemplo, do Atlético, você encontra as reclamações formais que o Atlético diz que vai fazer. A informal, Mili, ela é quase, assim, tem gente que ficou famosa nesse país com React. Agora eu fico esperando os reacts do Textor. Olha que fase da minha vida. O Hulk foi expulso e a primeira coisa que eu fiz, foi depois de começar a discussão, é entrar no Instagram do Textor, porque alguma coisa ele escreveu e ele escreveu sobre o Dia da Marmota. Nesse caso eu concordo com ele, o Dia da Marmota é ele reclamar, não importa do quê, desde que o Palmeiras esteja envolvido, tem lá o Textor com a inteligência dele, não inteligência artificial, pelo menos até o que parece, não é um post programado, ele escreveu naquela hora reclamando. E aí ele fez uma outra reclamação, que o juiz precisava acelerar o pace, né, que é, na verdade, o ritmo da corrida, que no ano passado o Palmeiras teve também vários jogos em que jogou com um a mais. Ontem, no finalzinho, jogou, né, depois jogou acabar, ainda teve a expulsão do Paulinho, o entreveiro dele ali com o Marcos Rocha. Mas depois o jogo que me interessa é a coletiva do Abel. Né? Porque a coletiva do Abel tem recados. Ele tem os 4-0, ele fica feliz e tal, mas ao mesmo tempo ele fica transtornado porque vocês da imprensa inventaram que ele não gosta ou não tem um bom relacionamento com o Dudu. Mas na minha leitura, na própria resposta, ele dá o tipo de relacionamento que ele tem com o jogador. Com ele ou qualquer um, a minha relação é profissional. Ponto final. Aí no jardim da infância do futebol brasileiro, isso significa que ele tem um mau relacionamento. Ai, Marília, tantas coisas. Primeiro, a minha dúvida é, o Textor escreveu Dia da Marmota ou Groundhog Day? No post dele. Ele colocou em português ou em inglês? Não, em inglês, Groundhog Day. Então, assim, quanto ao John Textor, eu acho que já está na hora dele falar português. Ele vive no Brasil. Ele é proprietário de um clube no Brasil. Não é difícil aprender. Ainda mais com ele sendo tão rico, ele tem tempo, ele tem dinheiro, ele pode fazer um intensivão. Aprender a falar português, gente. Por favor, né? Numa próxima CPI, ele pode ir lá e falar a língua do país em que ele vive, né? Isso é sobre John Textor. 2, arbitragem. Só uma coisinha rápida que eu queria falar. Em vez de o Brasil, a CBF, toda a nossa instituição se preocupar em melhorar a arbitragem, o que eles fazem? Não, agora a arbitragem vai falar em voz alta o que ela está marcando. Tipo NFL, né? Vamos fazer como lá o país, o John Textor faz. Toda vez que eu vejo isso, eu não consigo me aguentar do cafona, do ridículo que é o juiz comunicar verbalmente para todo o estádio que ele está marcando. Gente, por Deus, isso não é futebol. Isso não é futebol, menos Textor no nosso futebol.
A gente não precisa desse tipo de colonização. Não precisamos disso, tá? A gente pode ser outra coisa, a gente pode ser nós mesmos. Vamos pegar o que Texton tem de bom. O que ele tem de cafona lá nos Estados Unidos, a gente não precisa.